Olá, pessoal! Nesta videoaula, a gente vai falar sobre como vocês podem iniciar a pesquisa de vocês. Nós vamos dialogar sobre as etapas que são necessárias antes de vocês começarem a execução do projeto em si. E em seguida, a gente vai falar um pouco para vocês sobre uma técnica de coleta de dados, que é a pesquisa bibliográfica, que é fundamental não só para o trabalho de conclusão de curso de vocês, mas também para o projeto que vocês terão que elaborar antes da execução do TCC, porque é a pesquisa bibliográfica que vai fundamentar o referencial teórico do projeto de vocês. Bem, como iniciar minha pesquisa? Uma pesquisa, ela começa com uma reflexão, e essa reflexão, ela se relaciona com alguma problemática que vocês estejam vivenciando na prática profissional de vocês, ou algum tema que vocês estão percebendo que é importante, né, de ser aprofundado, de ser mais detalhado dentro da realidade na qual vocês estão inseridos. Depois dessa reflexão, começa uma fase de planejamento. A gente pode relacionar essa fase de planejamento muito diretamente com a redação do projeto, porque o projeto de pesquisa, ele é o planejamento da pesquisa do trabalho de conclusão de curso. Então, qualquer pesquisa, ela tem que ser planejada antes, né? E aí, depois desse planejamento, depois da redação do projeto, é que vem a execução da pesquisa em si. Então, percebam que uma pesquisa é algo que é mais complexo do que simplesmente pegar alguns textos e ler e fazer um outro texto sobre isso, ou aplicar um questionário. Não, tudo isso está relacionado com as etapas que vêm antes, né? Que é a reflexão, o planejamento, e aí depois, sim, nós fazemos a execução, né? Que é a aplicação dessas técnicas de coleta de dados e a análise desses dados. Mas a gente sempre inicia uma pesquisa pela reflexão, e normalmente essa reflexão ela se inicia a partir de uma observação da realidade, como a gente já falou anteriormente, né? E o que vocês podem pensar, mas o que é essa realidade? O que a professora Carolina quer dizer quando ela fala de realidade, né? A realidade tem a ver com todos aqueles fatos e com todas aquelas situações com as quais vocês se deparam no dia a dia profissional de vocês. Pode estar relacionado também com alguma coisa, né, da vida pessoal, se essa coisa, obviamente, tiver relação com a informática na educação. Mas como esse é um curso de pós-graduação e a maioria das pessoas, nós acreditamos que já estão aí trabalhando na área da educação, então é alguma reflexão sobre alguma situação que vocês estão observando na realidade, né, da escola onde vocês trabalham ou da instituição educativa na qual vocês trabalham, que se não for uma escola, pode ser uma ONG, pode ser uma associação comunitária, pode ser uma empresa, ou qualquer outro espaço onde a educação esteja ali acontecendo, né, na sua interface com a informática. A partir desta observação é que surge o tema da pesquisa de vocês, né? Então, o tema, ele nunca é aleatório, ele sempre está relacionado com algo que vocês, né, que são os pesquisadores, têm desejo de conhecer e têm desejo, né, de aprofundar. O curso de vocês, Informática na Educação, ele está organizado em 5 eixos, né? Então, vocês terão eixos de pesquisa, e a pesquisa de vocês vai ter que se englobar em um desses eixos, né? Então, eu vou aqui falar para ficar ainda mais claro. Esses eixos, vocês não trabalharão com todos eles, vocês irão optar por um desses eixos, que vai ser o eixo com o qual você vai se identificar mais, né? Seja porque é uma coisa que você tem mais interesse em estudar, ou então uma coisa que você perceba que seja mais necessária, né? Um assunto que você esteja percebendo que é mais necessário dentro da sua realidade.
O primeiro eixo chama-se Objetos Digitais de Aprendizagem no Ensino. Esse eixo visa uma abordagem acerca dos objetos digitais de aprendizagem, ODA, enquanto recursos potenciais a serem utilizados no contexto educacional para dinamizar e diversificar as práticas pedagógicas. O eixo engloba jogos, animações, simuladores, infográficos, videoaulas, entre outros, enquanto ferramentas de apoio ao ensino, potenciais para o desenvolvimento de atividades educativas mais criativas que despertam o interesse dos estudantes. Aqui a gente tem um exemplo de um artigo de autoria de Rosana Sarita de Araújo, que vocês podem, estar verificando nesse link, ele está disponível nesse link que aparece aqui no slide, que é um trabalho dessa autora sobre esse eixo, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se esse eixo é realmente o mais adequado para vocês, vocês podem ir lá, dar uma olhada nesse artigo e ver se é realmente sobre isso que vocês querem pesquisar. Uma outra opção é o eixo 2, Ambientes Informatizados e Ensino à Distância. Este eixo acolhe trabalhos que abordam a busca por modelos e tecnologias computacionais para apoio ao ensino, enquanto prática orientada para a solução ou minimização dos problemas de ensino e aprendizagem identificados. O eixo envolve ainda a interatividade, a manipulação e o controle de ambientes informatizados sob a égide da adaptação do modelo de ensino ao tipo e ritmo de aprendizagem dos estudantes, numa perspectiva de favorecer a superação de algumas dificuldades próprias do processo de aprendizagem. Temos aqui o artigo Ambientes Virtuais de Aprendizagem, um panorama da produção nacional, de Belmonte e Grossi, que trata desse eixo 2. O eixo 3 fala de formação de professores para o uso de tecnologias digitais, visa abranger o enfoque da formação de professores como processo de construção, desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento e das competências necessárias ao exercício da profissão de ensinar. Busca ainda abordar as exigências e necessidades postas pela sociedade contemporânea, permeada por tecnologias que implicam uma nova dinâmica para a atuação docente. Então, o eixo 3 trabalha aí basicamente com o profissional professor e a sua relação com o uso das tecnologias digitais. Lima Bento escreveu o artigo A Formação de Professores e o Uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Escola, que vocês podem acessar no link que está aqui no slide para aprofundar mais sobre esse eixo. Agora, eu só queria destacar que cada um dos artigos que a gente colocou aqui para cada um dos eixos são apenas sugestões de artigos com essas temáticas que vocês podem ler, mas não significam que são os únicos. Vocês podem encontrar muitos outros aí fazendo a pesquisa de vocês na internet. O quarto eixo é o eixo das tecnologias digitais assistivas e práticas pedagógicas. Este eixo aborda o uso de recursos, estratégias, práticas e serviços de uso das tecnologias assistivas em diferentes contextos educacionais. O cerne deste eixo parte do direito das pessoas com necessidades especiais, as PNEs, de acesso à informação, à formação e, principalmente, demandando acessibilidade a espaços digitais adaptados às suas especificidades, que implicam a implementação de recursos e práticas educacionais especiais. Esse eixo aqui ele é bastante interessante e fundamental, uma vez que ele é o nosso eixo aqui do nosso curso que trabalha com a parte, com a área da inclusão. Temos aqui um exemplo também de artigo sobre esse eixo. O nosso quinto e último eixo é o eixo da elaboração e estratégias de uso de materiais didáticos digitais. Este eixo abordará reflexões acerca da produção e uso de materiais didáticos digitais. Abrangerá a concepção do desenho, que é o design didático desse material, propondo um diálogo com os conteúdos advindos do planejamento pedagógico. Abordará ainda
recursos humanos, processo de planejamento, estratégias, administração de sistemas e metodologias necessárias à elaboração dos usos dos materiais digitais. Como um exemplo de artigo sobre esse tema, nós temos concepção e desenvolvimento de material educativo digital. Eu gostaria de salientar que o sucesso de um trabalho de conclusão de curso depende de muitos fatores, mas um dos fatores que eu acredito ser essencial é o fato do pesquisador realmente ter uma identificação com o tema que ele está pesquisando, com o seu objeto de estudo, né? Então, eu acho que vocês têm que analisar esses eixos com muita calma, né? Pesquisem sobre cada um deles, para quando vocês forem, né, fazer a pesquisa de vocês, vocês estejam seguros em relação ao eixo que vocês escolheram. Eu sei que todos os eixos são muito apaixonantes, cada um deles, né, tem as suas potencialidades, mas para um único trabalho a gente não vai ter como trabalhar com todos, né? Então, vejam os artigos, pesquisem outros referenciais, outros artigos, para que vocês possam se sentir seguros, né, e devidamente apaixonados pelo objeto de estudo de vocês, porque isso vai fazer uma grande diferença quando vocês estiverem, né, fazendo a pesquisa e redigindo o TCC. Mas aí vocês podem pensar, né? Eu tenho esses eixos, como que eu vou fazer o levantamento do referencial teórico, que é o que eu tinha falado no início, a pesquisa bibliográfica? Que materiais, pesquisas e estudos já existem sobre a temática? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que fazer. A segunda é que teorias e quais autores podem fundamentar a sua pesquisa? E para vocês responderem a essas duas perguntas, é muito importante que vocês dominem, né, a técnica de coleta de dados de pesquisa bibliográfica. Tá bom? E agora a professora Luanda vai aprofundar esse assunto, esse tópico com vocês. Dando continuidade, a internet é uma ótima aliada nas pesquisas. Então, a gente pode perceber que o quanto a internet vem contribuindo para a socialização do conhecimento construído em diversas áreas, em todos os níveis de ensino. Então, vamos relembrar também um pouquinho das aulas que nós tivemos na disciplina História da Informática, onde os professores apresentaram 2 vídeos, como fazer buscas efetivas no Google e como pesquisar no Google Acadêmico. Na busca pelo referencial teórico, você pode acessar em repositórios digitais artigos, periódicos, teses, dissertações e monografias. Os repositórios digitais são, segundo o professor Leite, são destinados ao gerenciamento de informação científica, constituindo-se necessariamente em vias alternativas de comunicação científica. É importante aqui frisar que todo repositório digital pode ser uma biblioteca virtual, mas nem toda biblioteca virtual é um repositório. A biblioteca vai abranger materiais tanto da instituição a qual faz parte e de outras fontes, de outras localidades, materiais digitalizados. Mas o repositório, ele é especificamente da instituição a qual faz parte. São materiais daquela instituição que são reservados ali no repositório para que todos tenham acesso, e o acesso público. As instituições de ensino superior, governamentais e comerciais, possuem um repositório institucional, como, por exemplo, nós temos os periódicos da CAPES, né, o banco de teses e monografias da CAPES também, o portal da legislação do governo federal e os repositórios das universidades, como aqui nós temos alguns links do repositório da UFMA, né, da Universidade de Santa Catarina, da Universidade de São Carlos, são algumas das universidades que disponibilizam seus materiais. Monografias, teses, dissertações, periódicos, ficam disponibilizados na web para que todos tenham acesso. Uma curiosidade, você sabia que algumas pesquisas acadêmicas objetivam buscar, descrever e analisar os materiais contidos nesses repositórios? São as chamadas pesquisas do tipo estado da arte. Segundo Ferreira, os pesquisadores sustentados e movidos pelo desafio de conhecer o já construído e produzido para depois buscar o que ainda não foi feito,
de dedicar cada vez mais atenção a um número considerável de pesquisas realizadas de difícil acesso e de dar conta de determinado saber que se avoluma cada vez mais rapidamente e de divulgá-los para a sociedade. Essa é a pesquisa do tipo estado da arte. Como, por exemplo, nós temos aqui um livro publicado em 2012 pela professora Kátia Regis, professora da Universidade Federal do Maranhão, o livro intitulado Relações Étnico-Raciais e Currículos Escolares. Nesse livro, a autora objetivou identificar e analisar as teses e dissertações disponibilizadas no repositório da CAPES entre os anos de 1987 e 2006, e que abordam essa temática. Em se tratando de pesquisa em nosso contexto de tecnologias digitais, não podemos resumir o levantamento de dados somente nos dados escritos, digitalizados ou impressos. Vídeos, sites e outros recursos também fazem parte desse levantamento de informações acerca do seu tema de estudo. Reportagens, vídeos institucionais, entrevistas com autores sobre a temática, filmes e documentários também podem ser citados em sua pesquisa científica. Contudo, preocupe-se com o tipo de fonte. De onde você irá retirar esse material? Quer uma dica? Preocupe-se com o tipo de fonte, mas também busque vídeos de instituições fidedignas, como universidades, canais oficiais de comunicação disponibilizados no YouTube. Por exemplo, você pode citar um trecho da entrevista da professora Vani Kensky em um evento sobre pesquisas em educação à distância. Um certo trecho do vídeo, a professora coloca: para os pesquisadores, o que eu recomendo sobre pesquisa em educação à distância é, primeiro, viver a educação à distância. E aí você referencia, então, o vídeo seguindo as normas da ABNT. Lembre-se que pesquisa científica oportuniza a construção e reconstrução do conhecimento. Estamos falando de saberes teóricos e práticos, visando sua intervenção no contexto. Busque autores que discutam sua temática de pesquisa para que você possa definir os procedimentos metodológicos de seu estudo. Exercite fazer esse levantamento teórico a partir da busca em repositórios por trabalhos acadêmicos relevantes à sua área de estudo, analisando a metodologia por eles utilizada. Boa pesquisa e até a próxima!